Engenheiros do caos. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Giuliano da Empoli. O mundo de Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro cada dia traz sua própria gafe, sua própria polêmica, seu próprio golpe brilhante. No entanto, por trás das manifestações desenfreadas do carnaval populista está o trabalho árduo de ideólogos e, cada vez mais, de cientistas e especialistas do Big Data, sem os quais esses líderes nunca teriam chegado ao poder. É o retrato desses engenheiros do caos que o autor nos apresenta, através de uma investigação contundente que remonta ao início dos anos 2000, quando o movimento populista global, hoje em pleno curso, dava seus primeiros passos. O surgimento do ódio e a estratégia dos populistas. Em um livro publicado em 2006, Peter Sloterdijk detalha a história da raiva política. Na origem está um sentimento de justiça, exclusão ou discriminação de classes da sociedade. Historicamente, a Igreja Católica foi a primeira a voltar sua atenção para esses grupos sociais e a canalizar sua raiva. Os partidos políticos de esquerda assumiram o controle em meio à Revolução Industrial. Em 2006, Sloterdijk declarou que não havia ninguém para acolher e canalizar a fúria do povo, o que poderia ter consequências imprevistas. Em 2018, o autor explica que os partidos populistas assumiram o papel. Se a raiva das populações se justifica pelas desigualdades socioeconômicas, entre outras coisas, ela também se constrói sobre uma nova e atual constatação da sociedade. A sociedade mudou. As pessoas mudaram. As elites mudaram. E na raiz dessa evolução está a internet, os smartphones e as mídias sociais. O imediatismo da tecnologia nos acostumou a ter nossos desejos satisfeitos imediatamente, seja para saber o horário dos trens, fazer compras online, acessar entretenimento gratuito para matar o tédio ou verificar se o professor domina bem o conteúdo da matéria. O smartphone nos oferece satisfação instantânea. Como alguém pode tolerar a falência social ilustrada pelo transporte ou pelas políticas governamentais? Como humanos, nascemos nus, frágeis e indefesos. Nossa única maneira de sobreviver está na nossa capacidade de cooperar com outros humanos. Ter as pessoas gostando de nós melhora diretamente a capacidade de sobrevivência. Para nos encorajar a ser amados, o cérebro libera dopamina a cada sinal de afeto. Esses sinais de afeto podem ser um elogio, um abraço, um beijo ou um like nas redes sociais. Segundo os psicólogos, a raiva é consequência de um sentimento de impotência e solidão, que nos leva a buscar a aprovação dos outros. A mídia social nos fornece essas necessidades de aprovação, como o álcool fornece a um alcoólatra. Os usuários ficam viciados, eles querem mais. Simultaneamente, as mídias sociais aumentam a frustração mental quando comparamos a mediocridade de nossas vidas aos sinais infinitos de sucesso online, incluindo os de nossos amigos. Os humanos tendem a acabar em dois sites diferentes, pornografia e teorias da conspiração. Ambos, à sua maneira, servem de brecha. As teorias da conspiração nos dispensam da responsabilidade por nossa própria miséria, designando uma causa exterior responsável pelo status quo. São escritos de forma a desencadear respostas emocionais, o que explica sua popularidade nas redes sociais. Eles produzem cliques e compartilhamentos e mantêm os usuários presos à tela em um ciclo infinito de amplificação emocional. Esse padrão foi detectado no caso do genocídio dos Rohingyas em Mianmar e, em menor escala, no movimento dos Gilets jaunes na França, onde os apelos ao assassinato e ao ódio foram amplificados pelas redes sociais. O ódio surge, portanto, de dois eventos simultâneos: a decadência das instituições encarregadas de canalizá-lo e o surgimento de novas mídias. A inteligência do populista tem sido colocar-se nesta encruzilhada e aproveitar o poder do ódio para cumprir seus objetivos políticos. Gian Roberto Casaleggio e o Movimento 5 Estrelas.
A partir de 2000, Gianroberto Casaleggio, um especialista italiano em marketing, entendeu como a internet iria revolucionar a política. No entanto, ele sentiu que a sociedade ainda não estava pronta para a constituição de um partido político puramente digital. Para dar uma dimensão humana à sua ideia, Casaleggio decidiu contratar um comediante italiano, Beppe Grillo, para ser a figura de seu movimento. Em 2005, ambos lançaram um blog. O histórico de marketing de Casaleggio o encorajou a tratar os eleitores como consumidores e a aplicar as teorias de venda ao engajamento político. Um importante fluxo de dados coletados no blog permitiu que ele obtivesse feedback preciso e abundante sobre as experiências, medos e desejos dos usuários. Esses dados foram usados para construir o conteúdo do blog diretamente inspirado pelos comentários dos usuários e diferentes temas populares da época: incompetência governamental, bancos roubando o cidadão honesto e muito mais. Cada postagem carregada gerou reações que forneceram feedback e melhor direcionamento para a próxima postagem em um ciclo sem fim. A popularidade do blog explodiu até o pico alcançado durante a organização do Dia V, em 2007, que viu centenas de milhares de italianos protestando após uma ligação feita por Beppe Grillo. Nem os políticos clássicos, nem a mídia previram isso. Garantidos pela popularidade, Casaleggio e Grillo decidiram lançar o Movimento 5 Estrelas, com base no funcionamento do blog. A estrutura era simples. O Movimento 5 Estrelas foi construído com uma plataforma política na qual os membros expressavam suas opiniões. As drásticas regras implementadas e a estrutura jurídica que identificava o movimento como entidade privada da Casaleggio permitiram-lhe expulsar qualquer membro que não respeitasse as regras. As declarações das figuras políticas do partido que a Casaleggio escolheu para a sua juventude, falta de carisma e falta de experiência, foram baseadas nos dados recolhidos através da plataforma e redes sociais. No início, Casaleggio usou conteúdo de investimento emocional para aumentar o envolvimento com os discursos de seus tenentes. O fluxo constante de dados permitiu-lhe microajustar as mensagens do partido para estar sempre em sintonia com a população. O programa, propósito e ideologia do partido não existiam, já que refletia em todos os instantes os desejos de seus membros. Em 2013, o Movimento 5 Estrelas se tornou o primeiro partido da Itália. Em 2018, governou o país. Steve Bannon e a eleição de Donald Trump. Enquanto Barack Obama comemorava sua vitória nas eleições presidenciais de 2008, jornais e especialistas de todo o mundo saudavam o fim do racismo nos Estados Unidos. Naquela mesma noite, o Google registrou um pico do termo de pesquisa First Nigger President. O primeiro a fomentar um movimento contrário a agente como Barack Obama foi Donald Trump. Ele rapidamente ganhou o apoio entre a classe trabalhadora branca, começando por questionar se Barack Obama era de fato americano. Por meio desse ato, não era tanto a cidadania do presidente que ele questionava, mas a legitimidade da ideia de ter um negro como presidente. A essa história foi adicionada a teoria da conspiração, explicando que Obama havia sido colocado à frente da América contra a vontade e o interesse do povo americano. Finalmente, o último ingrediente da receita de Trump foram as notícias falsas, alegando que Obama não nasceu nos Estados Unidos, o que Trump mais tarde reconheceu como uma mentira. O clima social em que Trump iniciou sua campanha política não oficial era o oposto do próprio Trump. No entanto, um homem na época já havia sentido que, sob essa imagem polida, algo estava acontecendo nos Estados Unidos. E foi assim que Steve Bannon entrou em cena. Em 2005, quando deixa Hollywood e parte para Hong Kong. Lá, participa do lançamento de uma sociedade, Internet Gaming Entertainment, um modelo de negócios bastante curioso. Essa empresa explora a popularidade de um videogame, World of Warcraft, que tem milhões de apaixonados no mundo inteiro. O game emprega milhares de jovens chineses que jogam da manhã à noite e acumulam troféus virtuais, armas e ouro reservados aos craques da modalidade.
Os ganhos virtuais são em seguida revendidos em troca de moeda real aos jogadores ocidentais mais preguiçosos que desejam progredir no jogo sem ter que passar tanto tempo grudados na tela. Um problema surge. Esse modelo deixa os verdadeiros gamers furiosos, pois esses jogadores fizeram do videogame sua razão de viver. Para eles, comprar troféus em vez de ganhá-los é um sinônimo de trapaça e um atentado aos códigos de honra que regem a vida dos guerreiros digitais. Começa assim uma violenta campanha virtual, ao fim da qual os gamers rebelados forçam a empresa proprietária do World of Warcraft a suspender as contas de usuários que protestam contra a Internet Gaming Entertainment. Para Bannon, esse fiasco total foi a chance de descobrir uma realidade cuja existência ele sequer imaginava. Encontram-se online milhões de jovens mergulhados numa realidade paralela à qual são ferozmente afeiçoados. Em nome da defesa dessa esfera, estão prontos para mobilizar um poder de fogo enorme, capaz de derrubar empresas e fazer grandes colossos mundiais se curvarem. É assim que entra em cena Milo Yiannopoulos, de longe o personagem mais pitoresco da galeria de engenheiros do caos, apesar de essa ser um manancial de tipos. Inglês de 30 anos, homossexual, belo rapaz monstruosamente seguro de si, Milo, como chama a si próprio, é o cofundador de uma revista online dedicada às novas tecnologias, The Kernel, que ficou conhecida pelo seu approach irreverente. Ele compreende que o Gamergate é um imenso movimento sem rosto e decide se tornar esse rosto. Começa a espalhar que nessa história as verdadeiras vítimas não são os desenvolvedores e jornalistas. Não, as verdadeiras vítimas são eles mesmos, os trolls, esses guerreiros contemporâneos que se batem contra a censura progressista em nome da liberdade de expressão, que para Milo deve ser absoluta. Há um exército de programadoras e de ativistas feministas psicopatas, escreve, protegidas por blogueiros escravos do politicamente correto que procura tomar conta da cultura dos videogamers. Nada mais normal, assim, que diante de uma ofensiva deste gênero, os gamers procurem se defender. Yiannopoulos se tornou um comentarista político. Steve Bannon, que naquela época, em 2015, havia começado a trabalhar para a Breitbart News, decidiu oferecer a Yiannopoulos um emprego como editor da seção de tecnologia da Breitbart. O objetivo era que Bannon mobilizasse a comunidade de jogadores por meio de notícias de tecnologia e, aos poucos, atraísse para a política para torná-los apoiadores de Trump. A mensagem foi clara. Os democratas estão amordaçando a liberdade de expressão e o anonimato online, que são o núcleo da comunidade de jogadores. Trump é o único ali para defendê-lo. Durante esse tempo, Trump estava pulando de um escândalo para outro sob o olhar desaprovador dos democratas. O ridículo, a vulgaridade e a grosseria do personagem conformaram os democratas de que ele não poderia vencer, porque alguém como ele poderia simplesmente não vencer. Enquanto Trump falava com os esquecidos do país e alavancava comunidades geralmente ignoradas em campanhas políticas, graças ao apoio de Bannon e Yiannopoulos, os democratas repetiam incansavelmente para si mesmos que uma presidência de Trump era impossível. No fim, a estratégia deles se concretizou. Trump foi eleito. Arthur Finkelstein e o Partido Nacional Conservador Populista Húngaro. Para entender a história da Hungria e de quase todos os estados da Europa Central e Oriental, precisamos contextualizar a posição desses ex-satélites soviéticos. Quando o Muro de Berlim caiu, as elites do Oriente iniciaram um processo de ocidentalização baseado na imitação. No entanto, o problema da imitação não é tanto que o imitador valha menos que o original, mas que dá aos originais o direito de julgar o sucesso ou o fracasso da imitação. E isso leva a um sentimento de perda de soberania. Em 2009, Finkelstein chega à Hungria, onde o aguarda aquele que será o seu principal cliente e talvez o espírito político mais próximo do seu na cena internacional. Como Finkelstein, Orbán é o discípulo de Carl Schmitt. A política consiste, antes de tudo, em identificar o inimigo. É sobre essa ação fundamental que se constrói um percurso e uma comunidade de pessoas unidas numa mesma luta.
Em 2009, o inimigo é identificado com clareza. É a Europa que não poupou a Hungria da humilhação de uma crise financeira da qual ela só consegue sair com a ajuda do FMI, que impõe medidas de austeridade que sacrificam as classes médias. No comando do país está Gordon Bajnai, um tecnocrata empurrado por Bruxelas e pelos mercados que começa a reduzir salários do funcionalismo e aposentadorias. Orbán, que já governou a Hungria durante 4 anos com uma plataforma nitidamente pró-europeia, entendeu que é chegado o momento de virar o leme. Com a ajuda de Finkelstein, ele constrói uma campanha intensiva contra os liberais que traíram o povo e conduziram o país à bancarrota por causa de sua corrupção e da submissão aos interesses estrangeiros. A Hungria não é uma colônia, entoa Orbán vigorosamente. Depois de ter suportado a ocupação dos turcos, dos Habsburgos e dos soviéticos, ela não aceitará ser escrava de Bruxelas e Bajnai. O tecnocrata sustentado pela esquerda é uma presa fácil para a campanha negativa orquestrada por Finkelstein. Na primavera de 2010, Orbán ganha olimpicamente as eleições, conquistando 57,2% dos votos. No clima superaquecido de uma campanha negativa e raivosa, 17% dos votos vão, por sua vez, para o partido xenófobo Jobbik. Concretamente, 3/4 do eleitorado escolhem naquele ano um partido de direita ou de extrema-direita. Os velhos partidos de centro-direita e de centro-esquerda, que dominaram a cena desde 1989, foram mandados de volta para casa, e os socialistas despencam de 46% para 19% dos votos. Assim, na Hungria se materializa anos mais cedo o cenário que irá se impor em seguida em outros países europeus. Desde o início, Orbán apresenta a vitória não como uma simples alternância, mas como o prelúdio da revolução que permitiu ao povo finalmente tomar o poder. Um manifesto pela cooperação nacional, no qual o trabalho, o lar, a família, a saúde e a ordem são indicados como pilares do novo sistema nascido da vontade popular, é votado pela maioria parlamentar e exibido nos prédios públicos. A Constituição é reescrita para acelerar os procedimentos e para centralizar o poder. Orbán se apoia com firmeza no espírito de revanche de uma nação que, no dia seguinte à Primeira Guerra Mundial, foi amputada em 2/3 do seu território e 2/5 de sua população. Desde sua entrada em vigor, o governo do povo de Orbán confere cidadania a todos os húngaros que vierem do exterior e proclama o 4 de junho, data de assinatura do Tratado de Trianon, como Dia da Solidariedade Nacional. A partir daí, os cidadãos húngaros dos países vizinhos passam a ser os componentes principais e mais sólidos do eleitorado de Orbán. Nas eleições de 2014, 95% deles votarão no Fidesz, partido de Orbán. Mas é a cidadania como um todo que é mobilizada permanentemente pela luta em prol da libertação nacional posta em cena por Orbán e seus conselheiros. Taxas especiais são impostas à atividade das multinacionais estrangeiras. Comprar terrenos agrícolas passa a ser, para os que vêm de fora, quase impossível. As mídias privadas ou públicas são postas sob controle do poder executivo. Tudo isso em flagrante violação das regras mais elementares do mercado comum europeu. Cada vez que as instituições europeias tentam, timidamente, fazer ouvir a voz, Orbán aproveita para despertar as memórias mais dolorosas da história da pátria. Surfando na onda da luta pela libertação popular, Orbán ganha de novo as eleições em 2014. E, graças à nova lei eleitoral, seus 45% de votos se transformam em 90% das cadeiras no parlamento, 96 em 106 cadeiras. Mas a partir desse momento algo se quebra. Nada mais funciona. Uma série de escândalos de corrupção atingem personalidades próximas a Orbán. Nas eleições parciais, o Jobbik conquista cadeiras em detrimento do partido do governo. As ruas de Budapeste passam a ser palco de imensas manifestações de jovens que catalisam e tornam visível o descontentamento acumulado com o governo do povo. Em alguns meses, o Fidesz despenca nas pesquisas até atingir o piso de 20%. Devemos mudar o esquema, repete Finkelstein. Num primeiro instante, ele tenta desviar o debate na direção da pena de morte.
Por que não a restabelecer para tornar ainda mais forte a retomada da Revolução Nacional? Mas o público reage friamente e o debate não decola. Estranhamente, o tema não excita os espíritos. Orbán e Finkelstein sabem muito bem que precisam de um novo inimigo, e os atentados vêm como uma solução sob medida para os anseios da causa. Graças a um passe de mágica, o Islã, encarnado pelas fisionomias sisudas dos imigrantes chegados da África e do Oriente Médio, passam a ser o novo inimigo número 1. O único senão é que na Hungria o problema não existe ou é invisível. Os estrangeiros não representam mais que 1,4% da população húngara e, entre eles, a quantidade de muçulmanos é ínfima. Pouco importa, Finkelstein jamais se deixou abater pela realidade. A coisa mais importante que ele diz numa entrevista concedida em Praga é que ninguém sabe nada. Em política, o que você percebe como verdade é que é a verdade. Se eu digo a vocês que é um prazer estar aqui porque deixei Boston, onde estava nevando, e agora estou em Praga, onde o sol brilha, vocês vão acreditar porque vocês sabem que hoje, aqui, está fazendo um dia bonito. É isso. Um bom político é um sujeito que vai dizer uma série de coisas verdadeiras antes de começar a dizer uma série de coisas falsas, porque assim vocês vão acreditar em tudo o que ele diz, verdades ou mentiras. Faixas e banners publicitários começaram a aparecer nas ruas da Hungria com mensagens denegrindo os refugiados. Orbán opôs-se à homogeneidade da cultura e do povo húngaro aos imigrantes que vinham para roubar o trabalho dos húngaros. Mais tarde, o plano da União Europeia de impor cotas de imigrantes a cada país caíram como uma luva para Orbán, que declarou guerra às elites de Bruxelas, e desde então a União Europeia vem alertando a comunidade internacional a respeito da violação da democracia na Hungria. Como os cientistas de dados e estrategistas políticos estão levando os partidos populistas ao poder? Por meio de uma combinação de mudanças no paradigma político, fraturas e divisões na sociedade estão acontecendo e a ferramenta principal usada como veículo pelos engenheiros do caos para moldar seus propósitos políticos é a tecnologia. Não se trata apenas de um tipo de tecnologia, mas de várias que, por acaso ou oportunismo, surgiram no mesmo momento. A primeira são as mídias sociais, cujo modelo de negócios é baseado em cliques, em anúncios e tempo de permanência na plataforma. Para isso, as mídias sociais tornaram seu uso compulsivo, graças a um sistema inteligente de curtidas igual à realização social e, portanto, distribuindo dopamina a cada acerto, reforçando o ciclo do vício. O usuário é apresentado a um conteúdo com o qual ele concorda com base em um perfil psicológico construído individualmente com fluxos de dados retirados dos cliques, do conteúdo lido e dos termos pesquisados. O conteúdo exclusivo ao qual o usuário é exposto participa da criação de uma realidade digital na qual o usuário está sozinho para viver, criando assim necessidades de conexões sociais asseguradas pelas próprias mídias sociais. Quando essas necessidades são muito altas, o usuário acaba acessando sites pornográficos e de conspiração, liberando-o das responsabilidades da mediocridade de sua vida ao culpar uma parte externa. Esse fenômeno é uma das interações que ligam as mídias sociais aos smartphones. O segundo não diz respeito especialmente aos smartphones, mas apenas às redes sociais. A ciência e os profissionais de marketing descobriram que o conteúdo emocional recebeu mais cliques e atenção dos usuários, o que estimulou seu uso. Mas o conteúdo emocional também amplifica as emoções da vida real, entre as quais a raiva, particularmente usada pelos engenheiros do caos. Na verdade, a raiva é uma emoção que chama à ação e pode mobilizar multidões em busca de apoio político. Finalmente, chegamos à terceira maneira que as mídias sociais influenciam as populações, dados e mensagens direcionadas. Os sites de redes sociais podem construir perfis de usuários graças aos seus dados. Da mesma forma, uma empresa ou parte pode enviar mensagens direcionadas para influenciar os usuários com base em seu perfil psicológico. Essa técnica foi usada para alavancar um número importante de pessoas no Reino Unido para a votação do Brexit, pessoas que normalmente não teriam ido votar.
A interação desses componentes tecnológicos, aliada à psicologia e à ciência de dados, pode ser o maior empecilho político da história, e o pior, pode estar a caminho. Os meios de comunicação tradicionais, fiadores da democracia, não viram nem anteciparam o crescimento populista. Pior, enfrentando isso, eles se tornaram incapazes de se defender. Os engenheiros do caos conseguiram orquestrar uma revolução por meio da manipulação em massa sem ninguém perceber. Já fizeram isso em diversas ocasiões em diversos países e mantêm seus algoritmos prontos para as próximas eleições. Isso pode ser o que os diferencia dos ditadores. Todos que vivem em uma ditadura estão cientes de sua natureza. No nosso caso, os instigadores ficaram na sombra, ninguém sabe seus nomes ou rostos, e os eleitores são manipulados enquanto são persuadidos do contrário. Esses engenheiros são como parasitas, eles colonizam o cérebro do seu hospedeiro sem que eles saibam disso e assumem o controle na sombra. O resultado se torna particularmente mortal. Sites. Qualquer um pode crer na realidade, enquanto acreditar no absurdo é uma real demonstração de lealdade e que possuem um uniforme e um exército. Cada um tem direito às suas próprias opiniões, mas não a seus próprios fatos. Neste livro, você aprendeu que o período extremamente narcisista em que vivemos, aliado às novas comunicações tecnológicas e ao fenômeno da satisfação imediata, corre o risco de ver a democracia representativa abolida. Existe algo no instinto humano que nos faz querer assumir o controle de nossas próprias vidas. A falta de controle, ou pior, a sensação de que nosso controle está nas mãos de outras pessoas, é profundamente perturbadora. Os engenheiros do caos, junto dos populistas, conseguiram controlar esse medo e dar às pessoas exatamente o que elas desejam: o controle sobre suas próprias vidas, ou pelo menos a sensação. O mundo político que existia antes de 2010 não existe mais. O código e as regras foram reescritas. Os partidos tradicionais e as próprias democracias representativas terão de se adaptar se desejarem conservar o modelo democrático atual. Embora muitos tenham previsto o fim próximo do populismo devido ao vazio de suas políticas e programas políticos, os populistas provaram que podem se adaptar às circunstâncias. As democracias liberais têm muito com que se preocupar.